Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: "Este é a grande virtude de Deus." E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: "Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Mas disse-lhe Pedro: "O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura, e em laço de iniquidade." Respondendo, porém, Simão disse: "Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim." Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: "Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta." E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: "Chega-te e ajunta-te a esse carro." E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: "Entendes tu o que lês?" E o lugar da escritura que li era este: "Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra." E respondendo o eunuco a Felipe, disse: "Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro?" Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus.
E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Que Jesus te abençoe e te guarde. Se inscreva no canal, deixe like e compartilhe com seus amigos e amados. Vamos juntos compartilhar a palavra do Altíssimo.